A PEC do corte de gastos, que foi enviada pelo governo ao Congresso, prevê alterações no teto de remuneração do serviço público para combater os chamados supersalários, visando travar os penduricalhos excluídos do teto, que na prática levam ao aumento salarial. A PEC do corte de gastos, que foi enviada pelo governo ao Congresso, prevê alterações no teto de remuneração do serviço público para combater os chamados supersalários, visando travar os penduricalhos excluídos do teto, que na prática levam ao aumento salarial. Já as alterações nas regras de previdência dos militares, que podem ser enviadas por meio de um projeto de lei, essas ficaram de fora. Por falar em militares, o vídeo postado pela Marinha nas redes sociais, questionando se existem privilégios no órgão, provocou muitas críticas no Palácio do Planalto. Vale lembrar que na apresentação do pacote de corte de gastos, que na verdade foi um pacote de renúncia de receitas, a equipe econômica, chefiada pelo ministro da Economia premiado em meio ambiente, disse que iria acabar com regras classificadas como privilégio. Nos bastidores, chorei até ficar com dó de mim, porque ministros disseram que o vídeo é um desastre e tiro no pé. A gravação mostra civis em momentos descontraídos, enquanto militares da Marinha aparecem em treinamento de guerra. E Gleisi Hoffmann, é claro, não poderia ficar de fora. Ela reclamou das posturas dos militares em esquecer de Bolsonaro. No X, a presidente do PT disse o seguinte: "O vídeo divulgado pela Marinha é um grave erro. Ninguém duvida que o serviço militar exige esforços e sacrifícios pessoais, especialmente da tropa que se arrisca nos treinamentos e faz o serviço pesado. Isso não faz dos militares cidadãos mais merecedores de respeito que a população civil, que trabalha duro, não vive na farra. Também grave que o vídeo ofensivo seja divulgado no momento em que um ex-comandante da Marinha é indiciado por participar do plano de golpe de Jair Bolsonaro." E, para acompanhar esta novela do corte de gastos ou corte de receitas, cabe trazer também que o economista Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, admitiu durante evento realizado em São Paulo que o cenário econômico no Brasil atualmente aponta para juros mais altos por mais tempo. E além desta notícia, hoje saiu, não é, os novos dados do PIB, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, o PIB brasileiro, aliás, cresceu 0,9% no terceiro trimestre do ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Indústria e setor de serviços tiveram altas importantes e compensaram a queda da agropecuária. O resultado, no entanto, representa um crescimento menor do que no segundo trimestre, quando a alta foi de 1,4%. Essas notícias, pacote de gastos, vai, não vai, faz, não faz, tira, não tira, põe, não põe, corta, não corta e ninguém fala nada. Somado ao Galípolo dizer, nós vamos, olha, vai ter um período de alta de juros mais prolongado. E este resultado de hoje do PIB, Luiz Arthur Nogueira, o que isto significa para nós, meros cidadãos desconhecedores da numerologia da economia? Vivi, aqui a gente explica e descomplica a economia. O que está acontecendo com o Brasil? Está desacelerando, cresceu menos nesse trimestre do que no segundo trimestre, mas o crescimento ainda está no ritmo considerado bom. Problema, é um crescimento não sustentável. Por quê? Porque ele é calcado em consumo e no gasto público. E aí que está o grande
erro do governo. Quando você cresce gastando demais, é um crescimento inflacionário. E aí vem a segunda parte da notícia, que é o Galípolo, futuro presidente do Banco Central, a partir de 1º de janeiro, admitindo que, apesar do desejo de Lula de corte de juros, ele, como futuro presidente do Banco Central, será obrigado a subir mais os juros para combater a inflação. E é por isso que eu tenho aqui esse desafio, essa disputa com o professor Suano, que o professor Suano acha que o Galípolo vai assumir e vai reduzir na marra juros. Eu acho que não. Se ele fizer isso, ele acaba não só com a reputação dele, como com o próprio governo Lula. Baseado em que eu digo isso? Baseado no que aconteceu com a Dilma, né? Tinha o Tombini lá, ela mandou o Tombini reduzir na marra os juros, o governo dela acabou, ela sofreu impeachment, né? Não acho que esse será o caminho, mas lamento informar que no ano que vem vamos crescer menos, porque os juros já estão subindo e vão subir ainda mais, pelo menos até 13% ao ano. Agora, essa alta, ela, de uma certa maneira, essa alta menor do que em comparação com o trimestre anterior, ela meio que encurrala qualquer tese de queda de juros, não é? Sim, com certeza. E Vivi, sim, a economia de fato está aquecida, o mercado de trabalho está aquecido com um nível baixo de desemprego para os padrões do Brasil. E a gente sabe, em economia, quando o desemprego está baixo, as pessoas consomem mais. Quais são os padrões do Brasil? Eu só conheço o padre Marcelo Rossi. Só para dar uma ordem de grandeza, um desemprego no Brasil de 6% a 7% é considerado baixo. Para os Estados Unidos, de 2% a 3%. Essa que é a diferença. Como estamos com desemprego perto de 6%, estamos quase naquilo que os economistas chamam de pleno emprego. Ou seja, muitos setores já falam em falta de mão de obra. E quando você tem falta de mão de obra, os salários sobem. Tudo isso é inflacionário. Por isso, para Vivi, que o Banco Central não tem outra opção. Semana que vem, reunião do Copom, vai ter de subir juros. E eu digo, vai subir ainda mais do que subiu nas últimas reuniões. Na penúltima, subiu 0,25 ponto. Na última, meio ponto, semana que vem, ou 0,75 até 1 ponto percentual de alta. E me explica uma coisa, você falou que no Brasil o normal é ter baixo 6% de desemprego, nós estamos o quê? Em 8%, né? Não, está em 6,5% por aí. 6,5%? É. Estamos em 6,5%. Como é que só tem 6,5% de desemprego e quase metade da população vivendo de Bolsa Família? Me explica isso. Pois é, porque na verdade, aí que vem um truquezinho, né? Só é considerado desempregado quem procura emprego. Então o IBGE faz a pesquisa assim. Você procurou emprego nos últimos 3 meses? Mentira, não, você tá de sacanagem. Sério. Você tá tirando com a minha cara. Não, é sério. O IBGE do Márcio Galípolo, desculpa, do Márcio Postman. Não, isso é coisa. Não, mas sempre foi assim, sempre foi assim. Não, isso é um estupro com a inteligência. Mas é sério, assim. Se você não está trabalhando porque você não quer, você não é um desempregado. Só é desempregado quem procura emprego. Então, portanto, se eu ganho Bolsa Família e estou satisfeito com isso e não quero emprego... então você pode se encostar pelo resto da vida. Mas esse é o problema do Brasil, Pavinato. Esse é o problema do Bolsa Família. Ele não tem porta de saída. Né? Ele simplesmente dá, não pede nada em troca, a pessoa se acomoda e quando ela... E ainda diminui o nível do desemprego. Não, e mais, ainda gasta com aposta esportiva, como a gente tem visto, né? O dinheiro. E pior, Pavinato, sabe o que a pessoa faz? Ela não quer o emprego, porque se ela tiver emprego, ela perde o Bolsa Família. Ela faz um bico informal, ganha uma renda, soma com o Bolsa Família. Faz um bico. Você sabe, desculpa, Caio, mas sabe quem fez a crítica a essa lógica? O próprio criador do Bolsa Escola, que foi que foi governador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque. Foi o próprio Cristóvão Buarque que fez a crítica. Ele disse, o que o Lula fez? Ele pegou o meu projeto de Bolsa Escola, que tinha um vínculo, era destinado apenas para ter as escolas, as crianças na escola, e dava o recurso para os pais, desde que tivesse vínculo, porque ele tratava a escola como uma espécie de alavancagem pessoal, para ter um colchão depois. Aí ele disse, foi o Lula pegou isso, por que eu vou dar para quem está na escola? Vamos dar para quem é pobre. Aí, como não tem o vínculo e o cara, se ele arranjar um emprego, ele perde o Bolsa Família, ele continua lá. Foi mais uma das deturpações que ele fez. Agora, só o Arthur para acreditar no Alexandre Galípolo. Desculpa. Opa, Vivi, só uma última Galípolo. informação. A gente tem milhões de jovens entre 18 e 24 anos, que é a famosa geração nem trabalha, nem estuda. E, portanto, não está desempregada. Ou seja, perfeitos vagabundos. Exatamente. Boa parte, sabe onde está? Vamos falar a linguagem do povo. Mas sabe onde está boa parte disso? No tráfico de drogas. Sério? Agora, você vê, você falou que não é possível acontecer com o governo Dilma, né? Porque
Você veja que os Correios, vamos pegar os Correios por base, tá? A atual gestão dos Correios, no governo Lula, teve, é a 6 que eu estou lendo, Fred, a atual gestão dos Correios no governo Lula teve, de janeiro a setembro, um prejuízo de 2 bilhões de reais. O maior rombo da história da estatal no período. Se continuar nesse ritmo, a empresa deve superar o déficit de 2,1 bilhões de reais registrado em 2015 no governo Dilma Rousseff. E vale lembrar que o atual presidente dos Correios é o advogado Fabiano Silva dos Santos, indicado pelo cargo por esse novo partido político que suplantou até o AB, que é o Grupo Prerrogativas, que está fazendo um jantar para Janja e cobrando 700 conto. E por causa da deterioração das contas, os Correios decretaram uma série de medidas de contenção, como teto de gastos para de 21,96 bilhões de reais em documento que foi colocado sob sigilo, é óbvio. Então, e aí, não está igual ao governo? Alguém já a pior foi aqui experiência no da correio? vida. Pelo amor de Deus, cara. Você chega num correio, as pessoas te atendem prestando um favor pra você. Não, o quê? Você vai pedir um Você fica envelope na antecipado. fila? Não, e pede um envelope antecipado pra você já colocar pra ajudar que ele execute o trabalho mais Ele rápido. acha ruim não, ainda. eu não posso, você tem que aguardar a tua hora. Aí ele dá o envelope pra você, ou seja, não tem processo, não tem gestão, não tem nada. É só um cabide de emprego para os amigos do rei. E o problema maior é que tudo que o Arthur falou evidencia que os dados que nos são apresentados, ou seja, um PIB elevado veio da onde? São dados falsos. Por quê? Porque é o governo financiando a economia. Certo? Exato. Desemprego pequeno, reduzido, é o quê? São pessoas que não estão procurando emprego, por quê? Porque estão sob Bolsa Família, que também injetam dinheiro no PIB. Ou seja, é um círculo mentiroso. É tudo uma mentira. E, em resumo, significa que o Brasil está muito pior do que a gente está achando que está. Olha aqui, meus queridos. Pior estou eu do que... acho que não deu tempo. Eu vou fazer... Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.